quando a gente fala que é uma prática baseada em evidência, que é uma intervenção baseada em evidência, a gente está se referindo a práticas que a ciência deu conta de comprovar a sua segurança e eficácia. Essas duas coisas, né? Precisa ser seguro e eficaz. Né? A mesma coisa acontece com as vacinas, né? A gente está aí no desenvolvimento de uma vacina para esse novo vírus, mas a gente precisa ter essas duas coisas, segurança e eficácia. É por isso que leva tempo. Não é de uma hora para outra que a gente consegue comprovar isso, né? Porque muitos testes precisam ser feitos. Então, todas essas evidências, todas essas práticas que são baseadas em evidências passaram por anos de pesquisas, né? Grupos do mundo inteiro, pesquisadores do mundo inteiro, alcançar os mesmos resultados, e aí vem, os pesquisadores fazem uma revisão gigantesca, um acatado de tudo, para dizer, olha, essa prática aqui tem evidência, essa daqui ainda não tem pouca evidência, ou não tem nenhuma evidência, e assim a gente vai se atualizando e sabendo o que tem evidência e não, certo? Só uma coisa importante que eu acho falar aí, doutora Fabi, é que, dando uma continuidade muito importante que você está dizendo, é que às vezes as pessoas falam assim, eu vou ficar esperando, se baseado em evidência, eu já vou fazendo com meu filho e tal. A gente tem que entender alguns pontos muito importantes, porque esse discurso eu não ouvi uma vez só de uma pessoa só, eu ouvi um monte de vezes. Às vezes as pessoas usam esse discurso para atacar a gente, às vezes ela está usando só para se defender mesmo, ela precisa acreditar, ela precisa se apegar em alguma coisa. O ponto quando uma coisa não é baseada em evidência e não coloca a vida do meu filho em risco, a saúde do meu filho em risco, é uma coisa eu tentar, não tentar, né, tudo mais. A partir do momento que eu tenho que injetar alguma coisa nele, que eu tenho que dar uma coisa para ele beber, fazer alguma transfusão, alguma coisa que eu vá colocar a vida dele em risco, não vale a pena, porque autismo não mata. A gente sempre tem que pensar nisso. Autistas morrem porque são mortais, eles não morrem porque têm autismo. Não tem autismo que mata, né? A gente tem alguns tipos de, aqueles que já foram colocados como sindrômicos, que lá atrás eram considerados como autismo, né, que a gente sabe hoje em dia que são degenerativos e tudo mais, mas a gente tem que entender que autismo em si, autismo não mata, né, principalmente os idiopáticos aí no geral, e até muitos dos síndromicos, não mata. Então, ficar experimentando coisas dos nossos filhos é uma atrocidade muito grande para com eles, porque algumas crianças já morreram por tratamentos pseudocientíficos experimentais que não tinham a menor comprovação científica, e as mães foram lá e acabaram fazendo esse tipo de coisa. Então, é de extrema importância que a gente não coloque os nossos filhos em risco, né? Sim. Uma coisa é você ler que se você fizer meditação com o seu filho, ou você fizer yoga, vai melhorar o autismo. Outra coisa é você ler que se você der 3 gotinhas de tal coisa de manhã para ele, der 3 pulinhos com ele, ele vai melhorar do autismo. Então, acho que é muito importante a gente se lembrar disso. Em um outro ponto, quando a gente pensa nessas intervenções terapêuticas adicionais, né, complementares, se você quiser fazer, não tem problema nenhum, se é algo que não é invasivo e não traz, né, nenhum problema, desde que você não deixe de fazer as evidências que, sim, tem comprovação científica. Então, por exemplo, que nem meditação, yoga, que já tem muitas pessoas falando que é super recomendado, super bom. Excelente, você pode fazer, mas desde que você não deixe de fazer o quê? A intervenção comportamental, que é a intervenção baseada em ABA. Que tá até perguntando aqui, né, se a gente usa ABA. Que é a intervenção que tem mais evidência científica, que tem mais comprovação científica para o autismo. E que é uma intervenção nada invasiva, é intervenção comportamental, né? Então, se a gente for pensar lá nas duas características centrais do autismo, déficit na comunicação, interação social e comportamento, a ABA trabalha tudo isso. E aí é claro que a gente tem que falar da importância da equipe multidisciplinar, né? Mas a ABA é o centro, né? É o centro da intervenção. Qual foi a intervenção que você fez com o Nicolas? Foi tudo baseado em análise aplicada de comportamento, que é a ABA. Para ele ter o resultado que ele teve hoje, que ele não falava, não se comunicava, e hoje ele é palestrante, fala, né, faz live, e foi intervenção baseada em ABA, né? E a ABA... elas confundem muito também, assim, porque é aquilo que eu estava falando, você fala assim, o meu filho, a gente fez a dieta com ele, e ele melhorou muito do autismo.
Então, peraí, você fez uma dieta e aí ele parou de ter comportamentos restritos repetitivos, ou pelo menos amenizou, e também amenizou a comunicação dele. Por quê? Porque ele estava com o intestino irritado, porque ele estava com muitas dores de estômago. O que você fez foi tratar essa parte gastrointestinal, o que tem que tratar mesmo, porque uma porcentagem muito interessante de crianças com autismo apresentam problemas gastrointestinais por diversos motivos, seja por genética, seja por comportamento, como está acostumado a comer comidas mais restritivas, acabam tendo muitos gases, muitas dores, tudo mais. Então, a gente tem que tratar, não há dúvida, mas eu não estou melhorando o autismo dele. Eu estou melhorando a parte gastrointestinal para que eu acabe fazendo com que ele fique mais calmo e tendo comportamentos mais acessíveis para que eu possa entrar com a análise aplicada do comportamento e fazer com que ele desenvolva mais a fala, a comunicação, diminua os comportamentos que estejam tirando a capacidade dele de desenvolver. Então, isso que é bem importante. A análise aplicada do comportamento, ela vai tratar diretamente esses dois pontos centrais do autismo em qualquer grau de autismo, seja esse leve, moderado ou severo, né? Então, é bem importante a gente entender isso. O que a análise aplicada do comportamento faz e o que os tratamentos coadjuvantes, ou adjuvantes, ou neoadjuvantes vão ajudando em relação ao autismo. Se meu filho tem transtorno de sono, eu preciso tratar desse transtorno de sono de acordo com o transtorno que ele tem, passar no especialista, ver se é necessário medicação, ver se é necessário um complemento de melatonina, ver se é necessário uma higienização de sono, o que eu posso fazer para melhorar esse sono dele, né? Sim. Se meu filho tem autismo e problemas gastrointestinais, eu preciso sim entrar com algum tratamento para ele. Se ele tem autismo e tem transtorno obsessivo compulsivo, então a gente entender onde entra a análise aplicada do comportamento, que ela tem que entrar sempre, e aí os comportamentos adjuvantes, as intervenções adjuvantes, elas vão entrando para poder tratar outros problemas que estão tirando a capacidade dessa criança de desenvolver mais plenamente.